Eu peguei meu irmão mimado, beijando minha namorada, uma semana antes do casamento dele. E não foi um mal-entendido. Não foi um erro estúpido de quem bebeu demais. Foi deliberado. As mesmas mãos que um dia consertaram minha bicicleta, quando eu era criança, agora estavam na cintura dela. A mesma voz que me chamava de irmão estava sussurrando coisas que eu não deveria ouvir. Meu coração não apenas se partiu, ele colapsou dentro de mim. Eu contei para a noiva dele, achando que ela fingiria não se importar, que casaria com ele de qualquer jeito, só para manter as aparências. Mas o que ela fez naquele altar, ninguém da minha família jamais vai esquecer. Antes de eu compartilhar minha história, quero saber se você está aqui comigo. Só diga "estou ouvindo" nos comentários ou me diga de onde você está acompanhando. Eu adoro saber até onde minha história pode chegar. Às vezes, até a menor conexão faz a gente se sentir ouvido. Obrigado. E agora, aqui vai a minha história. Meu nome é Nathan. Este não é um conto de vingança. É o que acontece quando a verdade explode dentro de uma família construída à base de imagens, silêncio e orgulho. Se você gosta de histórias assim, por favor, se inscreva no canal. Seu apoio significa o mundo para mim e para todos que já foram feitos se sentir pequenos apenas por dizer a verdade. O calor do verão no litoral sempre trazia aquele perfume pesado, uma mistura de maresia com dama da noite. A luz daquela tarde batia baixo na varanda da casa dos meus pais, fazendo cada taça de espumante brilhar como se fosse um pequeno incêndio. Eu não ia para casa há meses, mas naquele dia eu não era o convidado de honra. Meu irmão mais novo, o Eduardo, era. Ele ia se casar em uma semana e, de alguma forma, a família inteira orbitava ao redor dele como se ele fosse a única estrela que restou no céu. Eu trouxe a Marina comigo, minha namorada, quieta, gentil e cuidadosa, perto de estranhos. Mas ela não ficou sendo uma estranha por muito tempo. Minha mãe a abraçou mais forte do que abraçou a mim. O Eduardo saiu da cozinha, com as mangas da camisa dobradas, parecendo o menino de ouro que ele sempre foi. "Olha só quem resolveu aparecer", disse ele, naquele tom de provocação que ele usava para se livrar de problemas. Então, virando-se para Marina, ele abriu um sorriso. "Você deve ser o motivo pelo qual ele finalmente veio visitar." O Eduardo puxou uma cadeira para ela, serviu uma bebida antes que eu pudesse. Cada palavra que saía da boca dele arrancava risadas dela. Um pouco animada demais. Um pouco longa demais. Mesmo quando as piadas dele não tinham graça, ela se inclinava na direção dele como se ele fosse o dono de todo o ar da sala. Talvez seja só o jeito do Edu, eu disse a mim mesmo. Ele tinha esse jeito magnético com as pessoas, charmoso, um pouco descuidado. No jantar, ele sentou ao lado dela. Fez um show servindo para ela os espetinhos de camarão da minha mãe, se gabando da famosa receita da família. Eu perguntei sobre o casamento, sobre a Clara, a noiva dele. Ele sorriu, disse que ela estava bem, mas os olhos dele não encontraram os meus. Eles desviaram para a Marina, observando a reação dela. Mais tarde, quando as luzes diminuíram e os convidados foram para a sala, o Eduardo nos mostrou a playlist do casamento. Ele falou meio brincando, mas com aquele tom presunçoso que só ele conseguia ter. "Você devia prestar atenção, Nathan", disse ele, passando pelas músicas no celular. "O segredo é manter o ritmo com a pessoa que você gosta." A Marina soltou uma risada suave, nervosa. Senti algo gelado no meu peito. Depois que todo mundo se dispersou, eu e a Marina caminhamos pelo corredor cheio de fotos de família. O casamento dos meus pais, nossos jogos de futebol na infância, o Eduardo na formatura, eu no fundo. Havia uma moldura vazia pendurada ao lado delas. "Estamos guardando essa", minha mãe tinha dito mais cedo, "para o grande dia do Edu e da Clara."
Um espaço perfeito, esperando por um momento perfeito. Era para ser algo sólido. Mas em algum lugar lá dentro, eu já sabia. Se houvesse uma rachadura, a luz encontraria. Da varanda, via silhuetas deles. Eduardo se inclinando para perto. Marina virando levemente o rosto, ambos rindo. Os sinos da igreja matriz tocaram uma vez ao longe, fracos, mas claros. Lembro de pensar: esse som vai voltar um dia. Eu vou ouvi-lo de novo, e nada vai ser igual. No dia seguinte, a casa se encheu de fumaça e música. O Eduardo decidiu fazer um churrasco pré-casamento no quintal dos nossos pais. O bairro inteiro apareceu, crianças correndo com estalinhos, minha mãe servindo caipirinha, o cheiro de picanha e carvão flutuando no ar. O Eduardo estava no elemento dele. O centro de cada risada, o rei de cada mesa. Ele chamou a Marina para perto da churrasqueira. Disse que ia mostrar o segredo para deixar a carne no ponto certo. A mão dele roçou na dela quando ele passou o pegador. Você tem que ser firme, mas gentil, disse ele. Meu tio riu do outro lado do quintal. Esse é o charme da nossa família, ele gritou. Tentei ignorar. Entrei para pegar uma cerveja. Quando voltei, vi os dois parados perto da cerca branca, falando baixo, com as cabeças próximas. O Eduardo disse algo que a fez rir de novo. Aquela mesma risada suave e cuidadosa que ela me dava quando não queria me chatear. Assim que me notaram, o Eduardo se endireitou, levantou o pegador de carne como se fosse um acessório de teatro. E aí, grandão? Ele chamou, alto o suficiente para todos ouvirem. Você acha que essa música serve para o corte do bolo ou devo escolher algo mais lento? Forcei um sorriso. O que a Clara gostar, eu disse. A Marina evitou meus olhos. Mais tarde, quando sentamos para comer, me inclinei para ela. Sobre o que vocês dois estavam conversando antes. Ela piscou uma vez, devagar. Ele estava perguntando sobre refrigerante Bounty para as crianças. Nada demais, Nathan. O tom dela era uniforme, ensaiado, mas eu notei outra coisa. O ritmo de tudo aquilo. Como toda vez que eu entrava numa conversa, o assunto mudava instantaneamente, como alguém virando uma chave. Quando eu não estava lá, eles riam. Quando eu estava, ficava tudo quieto. Comentei com minha mãe enquanto ela enchia meu copo. O Edu está um pouco amigável demais com a Marina, você não acha? Ela riu, me dispensando com a mão. Ah, querido, ele só está sendo educado. É o que bons anfitriões fazem. Tentei acreditar nela. Depois do jantar, meu primo Lucas me mostrou uma foto que ele tinha tirado. Eduardo e Marina na churrasqueira, o braço dele meio estendido em direção ao rosto dela, virado para a câmera. Desse ângulo, parecia que o Edu estava protegendo ela da fumaça. Ele está sempre cuidando dos outros, disse minha tia, suspirando. A Clara tem sorte. Sorri fraco, mas por dentro senti aquela foto pousar sobre a minha dúvida, como um cobertor sufocante. A imagem parecia inofensiva, até doce. Talvez eu estivesse imaginando tudo. Quando a salha-noite caiu, o Eduardo aumentou o som. Vamos testar algumas músicas, disse ele, mexendo na playlist de novo. Ele escolheu uma balada lenta, algo que não combinava com um churrasco. A melodia flutuou pelo quintal como mel quente. A cabeça da Marina inclinou levemente. Vi o corpo dela se mover, quase imperceptivelmente, no ritmo. O Eduardo notou também. Todo mundo aplaudiu quando a música acabou. Eduardo sorriu, levantando o copo. Já parece um casamento. Senti meu maxilar travar. O ar cheirava farra e a fumaça e açúcar, mas por baixo de tudo havia algo metálico. O gosto de um aviso. Naquela noite, quando os convidados foram embora e as luzes se apagaram, disse a mim mesmo que falaria com ele no dia seguinte. Eu deixaria tudo claro.
de irmão para irmão. Sem raiva, apenas honestidade. Mas enquanto eu estava na janela, olhando para o quintal, agora quieto e escuro, vi a sombra do Eduardo passar pela cerca de novo. Por um momento, parecia que ele estava esperando por alguém. Fechei a cortina. Amanhã, sussurrei para mim mesmo. Amanhã a gente coloca um limite nisso. Amanhã na cidade tinha cheiro de café expresso e tijolo úmido. A padaria era um daqueles lugares antigos no centro, onde o chão de madeira rangia e a atendente chamava todo mundo de amor. Sentei perto da janela, meu cappuccino esfriando intocado, a espuma colapsando em câmera lenta. Eu tinha pedido para o Eduardo me encontrar lá porque não conseguia mais fingir que nada estava errado. Eu tinha ensaiado o que queria dizer a noite toda, e mesmo assim, quando ele entrou, camisa perfeitamente passada, sorriso despreocupado, minhas palavras se embolaram em algum lugar entre a raiva e a culpa. Ele pediu um expresso, sentou na minha frente e sorriu, como se fôssemos apenas dois irmãos colocando o papo em dia. Você está com uma cara péssima, Nathan. Pensando demais de novo, disse ele. Ignorei a provocação. Você vai se casar semana que vem, Eduardo. Eu disse, tentando parecer calmo. Você precisa parar de ficar tão perto da Marina. Não é certo. Ele se recostou na cadeira, sobrancelhas levantadas, como se eu tivesse acabado de acusá-lo de um crime. Se você não confia na sua própria namorada, como isso é problema meu? Eu só estou tentando fazer ela se sentir bem-vinda. Você sabe como a mãe é. Ela gosta que todo mundo se dê bem. Ele falava como se fosse uma palestra, como se estivesse me ajudando a entender algo que eu era lerdo demais para ver. Eu vi como você estava com ela. Eu disse baixo. Ontem à noite, perto da cerca. Ele inclinou a cabeça, fingindo se lembrar. Ah, aquilo. Ela estava me ajudando a escolher o vinho para os convidados mais novos. O Lucas tirou aquela foto, não tirou. Eu só estava me inclinando porque a fumaça estava indo na cara dela. Você vai mesmo transformar um churrasco de família em um escândalo, hein? O jeito que ele disse isso, uma provocação leve, me fez sentir como uma criança de novo, acusado de estragar algo sagrado. Eu odiava o fato de ele ser bom nisso. Ele sempre foi. Tentei manter minha posição. Não é um escândalo, Eduardo. São limites. Ela é minha namorada. Eduardo suspirou e se inclinou para a frente, baixando a voz. Você sempre achou que eu consigo tudo fácil, não é? Mas você tem ideia da pressão que é esse casamento? O quanto a família da Clara espera da gente. Você podia ajudar a não piorar as coisas. Ele sorriu, mas não foi gentil. Precisamos que todo mundo coopere. Especialmente você. As palavras pousaram como um tapa leve. Coopere. Ele tinha lá acabado de transformar minha preocupação em deslealdade, e a pior parte foi que eu deixei. Eu não queria ser o irmão amargurado. Eu não queria ser aquele que estraga as coisas uma semana antes do casamento. Assenti rigidamente. Tudo bem, só mantenha distância. Ele levantou a xícara levemente. Feito. Vou ficar longe. Você vai ver, tudo vai se acalmar. Quando terminamos, me levantei para sair. Enquanto pegava minha jaqueta, ele se atrapalhou com a colher e a deixou cair. O barulho metálico ressoou pela pequena padaria, fazendo todas as cabeças virarem por um segundo. O Eduardo se abaixou para pegar, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Engraçado como um barulhinho faz as pessoas pularem, disse ele. Às vezes não é a verdade, é verdade que assusta a gente, é o quão de repente ela cai. Saí antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Pelo reflexo da vitrine, vi ele me observando ir embora, os olhos seguindo até eu desaparecer na rua. Por um breve momento, o reflexo dele parecia mais nítido do que o rosto real, como se o que estava atrás do vidro fosse mais honesto do que o que estava sentado à mesa. Lá fora, o ar estava pesado, daquele tipo que gruda na roupa e nos pensamentos. Mandei uma mensagem para Marina.
Precisamos conversar hoje à noite. A mensagem foi visualizada, mas nenhuma resposta veio. Naquela noite, minha mãe mandou uma lista enorme de coisas para eu fazer para o casamento. No final, ela adicionou: por favor, não crie tensão para o Eduardo. Ele está sob muito estresse. Encarei a tela até as palavras embaçarem. Coloquei o celular na mesa e sentei no silêncio. Minhas mãos cheiravam levemente a café e confusão. Tudo bem, sussurrei. Vou deixar pra lá. Mas quando fechei os olhos, sabia que estava mentindo. Eu só tinha enfiado o pensamento numa gaveta, e essa gaveta continuava aberta. No fim de semana seguinte, a casa parecia perfeita de novo. Cortinas brancas balançavam na brisa. O cheiro de lustramóveis e flores preenchia o ar. Minha mãe acreditava que uma casa limpa resolvia tudo, até a tensão. Eduardo e Marina estavam sentados à mesa da cozinha, rindo sobre amostras de cores para as toalhas de mesa. Minha mãe parecia orgulhosa, como se a família dela nunca tivesse conhecido uma única rachadura. Tentei focar em dobrar os convites, mas meus olhos desviaram para o celular da Marina no balcão. A tela acendeu por um segundo, uma prévia de mensagem. Mal posso esperar para te ver de novo. Sumiu tão rápido quanto apareceu. Meu peito apertou. Disse a mim mesmo para ir embora, mas minha voz me traiu. Quem é? Marina congelou, depois forçou um sorriso. Colega da agência de publicidade. Mandou por engano. A gente estava falando sobre uma reunião. Eduardo soltou uma risada curta. Você sabe como é a equipe dela, Nathan. Eles brincam o tempo todo. Minha mãe levantou os olhos da caneta prateada dela, exasperada. Pelo amor de Deus, Nathan, não comece. É falta de educação bisbilhotar. Eu não discuti. Apenas fiquei sentado lá, o calor subindo pelo meu pescoço. Talvez eles estivessem certos. Talvez eu estivesse com ciúmes, paranoico, patético. Mas aquela sensação não ia embora. Mais tarde, enquanto ajudava minha mãe a organizar a lista de convidados, notei algo estranho. No rascunho impresso, o e-mail da Marina estava listado logo abaixo do Eduardo, formatado igualzinho, a única duplicata na lista inteira. Erro de cópia, disse o Eduardo, com uma risada fácil quando apontei. Não transforme isso numa teoria da conspiração. A Marina se juntou à risada dele, e o som daquilo arranhou meus nervos. Naquela noite, saí para tomar um ar. Pela janela da cozinha, eu conseguia ver os dois se inclinando para perto de novo. A luz quente fazia parecer quase romântico. Virei as costas e caminhei para a varanda. Foi quando ouvi a voz da Marina atrás da porta de tela. Baixa, apressar-se. Não posso falar agora. Ele está aqui. Quando abri a porta, ela encerrou a chamada, sorriu fracamente. Trabalho. Eles não param de me incomodar com as edições da campanha. Eu balancei a cabeça, mas algo dentro de mim começou a rachar. Não era raiva, não ainda. Apenas um rasgo lento entre o que eu via e o que todo mundo continuava me dizendo que era verdade. Mais tarde, tentei encontrar aquela mensagem de novo. A tal, te ver em breve. Tinha sumido. Deletada. Você deve ter imaginado, disse a Marina quando perguntei. O tom dela não era cruel, apenas cansado. Como se ela estivesse farta de me dar corda. Fui até meu pai. Se alguém veria a razão, seria ele. Encontrei-o no escritório, ajustando a gravata, mesmo sem ir a lugar nenhum. Contei a ele o que tinha visto. A mensagem, a cerca, as risadas constantes. Ele ouviu em silêncio, os dedos batendo na mesa. Quando terminei, ele suspirou. O Eduardo está sob pressão. Você, por outro lado, está piorando as coisas. Um homem que vê fantasmas na própria casa devia parar de acender as luzes. Não foram as palavras que doeram. Foi o olhar. Decepção. O mesmo que ele usava quando eu falhava em atingir a ideia de compostura dele. Voltei para o meu antigo quarto.
O ar tinha cheiro de ossado. Cada foto na parede contava a mesma história. Eduardo sorrindo, eu um passo atrás. Pela primeira vez, me perguntei se esse sempre tinha sido o padrão, esse horas se passaram. As risadas no andar de baixo desapareceram. Minha mente continuava repetindo as mesmas cenas, as mesmas negações, até que comecei a questionar meus próprios olhos. Talvez eu tenha exagerado. Talvez eu tenha transformado alguns gestos inofensivos em traição porque estava com medo de perder o controle. O pensamento pousou em mim como um casaco pesado que eu não conseguia tirar. Perto do amanhecer, caminhei até a varanda. O ar estava pálido e úmido, o mundo apenas começando a acordar. O Eduardo estava lá, sentado nos degraus com um caderno, ajustando a ordem das músicas para a playlist do casamento. Ele olhou para cima, sorrindo, como se não tivéssemos brigado. Viu? Te disse que estava tudo bem. Você só tem que manter o ritmo certo. Encarei ele por um longo momento. Espero que sim, eu disse. Ele sorriu, voltando para a balista. Quando tudo está no ritmo, até o silêncio soa bonito. O sol nasceu sobre as árvores, suave e dourado. Eu queria acreditar nele. Queria que o mundo fosse simples assim. Mas mesmo ali, eu conseguia ouvir algo errado por baixo da música que ele cantarolava. As notas eram perfeitas, mas a canção não parecia real. No final da tarde, o céu virou cor de aço machucado, o ar pesado com cheiro de chuva e tempestade. Eu tinha voltado para a casa dos meus pais só para pegar minha câmera, uma tarefa rápida antes de desaparecer de novo. Ninguém sabia que eu estava lá. Os cômodos estavam silenciosos, exceto pelo murmúrio distante de vozes vindo pela porta aberta da cozinha. Era fraco, familiar e errado. Tudo ao mesmo tempo. A risada da Marina, suave e sussurrada, misturada com o tom mais grave do Eduardo. Segui o som até o quintal. O jardim parecia algo saído de um cartão postal, perfeito demais para ser real. As árvores formavam um arco sobre o caminho de pedra. Através dos galhos, vi um vislumbre de branco, a camisa do Eduardo e o cabelo escuro dela encostado nele. Ela estava dizendo, a gente não devia, mas ele a cortou antes que a palavra terminasse. A mão dele deslizou para o ombro dela, depois para a nuca, puxando-a para ele. O beijo não foi longo, mas foi o suficiente. Foi o som, aquele pequeno silêncio úmido que vem depois, que me atingiu com mais força. Um trovão estalou acima de nós. Minha voz saiu antes que eu pudesse impedir. Eduardo! Marina! Eles se separaram instantaneamente. O rosto do Eduardo perdeu a cor, as mãos ainda meio levantadas como um ladrão pego no flagra. A Marina deu um passo para trás, os olhos vidrados. Natan, ela sussurrou. Por favor. Por favor, o quê? Eu explodi. Ele vai se casar em uma semana. Vocês acham que isso é algo que dá para simplesmente empurrar para debaixo do tapete? O Eduardo se endireitou, a voz baixa, mas firme. Não é o que parece. É exatamente o que parece. A chuva começou a cair, suave no início, depois mais pesada. O rímel da Marina borrou em riscos cinzas. O maxilar do Eduardo travou. Você está transformando isso em algo maior do que é, disse ele, o tom quase implorando, mas ainda cheio de controle. Não faça disso uma tragédia. Eu ri, afiado e amargo. Nesta casa, tudo que machuca alguém é chamado de mal-entendido. Tudo que é feio é só um pequeno erro. A voz da minha mãe cortou a chuva. O que está acontecendo aqui? Ela correu para fora, guarda-chuva na mão, os olhos disparando entre nós. O Eduardo aproveitou o momento. Ele viu uma coisa e entendeu errado, disse ele rápido. A Marina não disse nada, ela não conseguia olhar para mim. O rosto da minha mãe endureceu. Natan, pare com isso, não estrague tudo.
Ela envolveu o braço ao redor do Eduardo e o guiou para Sakizae, como se o protegesse de uma tempestade que eu tinha inventado. Eu fiquei lá, a chuva encharcando minha camisa, percebendo que na história da minha família eu tinha acabado de me tornar o vilão. Minutos depois, a Marina voltou. O cabelo grudado no rosto, os olhos vermelhos. Ela parou sob a árvore, onde tudo tinha acontecido. Eu não queria que isso acontecesse, disse ela baixinho. Desde quando? Perguntei. Quando começou? Ela olhou para baixo. Na noite em que ele me mostrou a playlist, a primeira música. Aquela era a resposta que eu temia. Não foi um acidente, não foi confusão. Foi uma descida lenta, embrulhada em charme e ritmo. Não disse mais nenhuma palavra. Entrei, peguei uma mala pequena e comecei a fazer as malas. Quando cheguei na porta da frente, minha mãe tentou me parar. Aonde você vai? Não me ligue, eu disse. A menos que esteja pronta para ouvir a história toda. Lá fora, a chuva caía mais forte. Meu celular vibrou no bolso. Eduardo. Marina. Depois minha mãe. Silenciei todos. Quando cheguei na ponte iluminada, a tempestade tinha transformado a água do mar em prata. Encostei o carro, abri a janela e deixei o vento molhar minhas mangas. Digitei uma mensagem para Marina. Acabou. Então, desliguei o celular. Em algum lugar ao longe, um trovão retumbou de novo. O mesmo ritmo da playlist de casamento do Eduardo. A mesma música que ele escolheu para o corte do bolo. Até a natureza parecia zombar de mim com ela, a música da mentira, ecoando muito depois que os instrumentos pararam. Os dias que se seguiram se misturaram. Manhãs cinzentas, noites mais frias. Aluguei uma kitnet perto do rio, daquelas com pintura descascando, e uma única janela que dava para a água. O som da maré virou minha única companhia. Toda manhã, os sinos da igreja ecoavam pela cidade. Cada badalada me lembrava. 6 dias para o casamento. No terceiro dia, chegou uma carta da minha mãe. A letra dela ainda elegante, mas mais trêmula do que eu lembrava. Toda família comete erros, escreveu ela. Por favor, perdoe seu irmão. Não deixe a amargura nos destruir. Eu sei que você não quer arruinar a felicidade dele. Eu quase ri. Felicidade? A palavra parecia estrangeira. Rasguei a carta ao meio, mas uma frase ficou comigo. As pessoas estão falando. Pelo bem da família, fique em silêncio. Colei aquela frase na minha parede. Não como conselho, mas como um lembrete de tudo que estava errado com a gente. Naquela tarde, meu celular acendeu com uma mensagem do Eduardo. Podemos conversar? Não quero que isso piore. Contra meu melhor julgamento, concordei em encontrá-lo. Nos encontramos num café à beira-mar. Ele já estava lá, usando o mesmo sorriso fácil que sempre usava quando queria alguma coisa. Você parece melhor, disse ele, como se nada tivesse acontecido. O que você quer, Eduardo? Eu quero paz, ele respondeu. Não tem sentido ficar remoendo isso. A Clara ouviu boatos, e eu preciso que você me ajude a limpar a barra. Só diga para quem perguntar que foi um mal-entendido, que você exagerou, só isso. Vai proteger todo mundo. Ele se inclinou, baixando a voz. Você não quer a mãe estressada, quer? Ou a família arrastada em fofoca? Eu o encarei. Você não está pedindo paz, você está me pedindo para mentir. Ele deu um sorrisinho de canto. Família vem primeiro, Nathan. Sempre veio. Empurrei minha cadeira para trás. Não, Eduardo. Família não significa encobrir traição. Família significa que alguém finalmente conta a verdade. Deixei ele sentado lá. O reflexo do mar tremia antes de decidir em quem acreditar. Por um momento, não consegui falar. Percebi ali que ele já tinha reescrito a história. Chorou, me escalado como o mentiroso, o irmão amargo, tentando destruir um casamento.
Acredite no que você vê. Eu disse baixinho e saí. O silêncio depois foi mais pesado que qualquer discussão. Tentei escrever para a Marina, algo final, algo que pudesse fechar a ferida, mas cada palavra parecia que eu estava implorando, então rasguei as páginas. Eu não queria pena. Eu só queria clareza, mas a imagem da Clara não saía da minha cabeça. O sorriso dela, a voz calma, o jeito que ela olhava para o Eduardo como se ele fosse algo bom. Ela não merecia isso. Naquela noite, peguei meu telefone e liguei para ela. Ela atendeu no segundo tone, o tom firme, mas frio. Ouvi dizer que você foi embora da cidade, disse ela. Eu tive que ir, respondi. Mas antes de você casar com ele, você deve saber o porquê. Eu contei tudo a ela. As risadas, as mensagens, o jardim. Não enfeitei, nem acusei. Só contei a verdade. Quando terminei, ela não falou por um longo tempo. Então, suavemente. Obrigada. Preciso de tempo. A ligação caiu. Encarei a tela preta, imaginando o que ela faria com a verdade, agora que não era apenas eu a carregá-la. Na manhã seguinte, um pacote pequeno chegou na minha porta. Estava endereçado a Clara e Eduardo, mas o entregador deve ter confundido os apartamentos do prédio, ou o destino quis assim. Abri antes de perceber o que era. 2 taças de cristal gravadas com uma palavra: confiança. Coloquei as taças na mesa e as encarei por horas. A ironia parecia quase divina. O presente feito para a celebração tinha encontrado seu caminho até a única pessoa que restou, em pé nos escombros. Ao cair da noite, o céu tinha virado cor de cobre. Saí na varanda. O rio escuro sob as luzes da rua. Os sinos da igreja tocaram de novo. 3 badaladas lentas dessa vez. 3 dias, sussurrei para o vento. Que venha. Porque às vezes, antes do amanhecer, o mundo prende a respiração. E nesse silêncio, você sabe que a tempestade ainda não acabou. Ela só está esperando o momento certo para recomeçar. Sábado de manhã chegou dourado e enganosamente calmo. As ruas brilhavam com a luz do sol, e a igreja matriz estava vestida de flores brancas e fitas de cetim. Do meu apartamento, eu conseguia ouvir os sinos ecoando pela cidade. Cada badalada traçava uma linha entre quem eu costumava ser e o homem que eu tinha me tornado. Eu não fui convidado, não de verdade, mas minha mãe tinha mandado uma mensagem mesmo assim. Se você já se acalmou, não é tarde demais para aparecer. Ninguém quer que você seja visto como um estranho. Não respondi. Coloquei meu celular virado para baixo no balcão, encarei o terno, ainda pendurado no armário, aquele que eu planejava usar antes de tudo desmoronar. E saí de casa com roupas comuns. O ar estava fresco, o vento escovando a água em ondas lentas. Continuei andando, dizendo a mim mesmo que não me importava. Os sinos tocaram de novo, mais alto. A cerimônia tinha começado. Eu tinha acabado de chegar no calçadão quando meu celular vibrou. Era a Emma, minha prima, sussurrando tão rápido que eu mal conseguia entender. Nathan, você está ouvindo? Algo está acontecendo. Parei perto da grade, apertando o telefone. Eu conseguia ouvir o barulho da igreja pelo receptor dela. Murmúrios, suspiros, uma onda de confusão. O que você quer dizer? Perguntei. A voz da Emma caiu para um tremor. A Clara parou a cerimônia. Por um segundo, tudo ao meu redor. O vento, o som do trânsito, a água, pareceu pausar. Ela estava calma. A Emma continuou, a voz quase sumindo. O padre perguntou se ela aceitaria o Eduardo como marido, e ela disse: Sinto muito, mas tenho algo a dizer antes. Todo mundo congelou. O Eduardo tentou pegar a mão dela, mas ela puxou. Ela disse,
Um homem não pode jurar lealdade quando já traiu o próprio irmão. Ouvi o barulho atrás dela aumentar. Vozes, cadeiras batendo, gente se mexendo. Então, ela tirou o anel. A Emma continuou. E devolveu para ele. Ela disse que sabia de tudo. Sobre você, sobre a Marina, sobre a noite no jardim. Minha garganta apertou. Emma, você tem certeza que viu isso? Ela disse, Emma exclamou. Sua mãe tentou parar ela, mas a Clara apenas olhou direto para ela e disse: Você deveria saber o que seu filho anda fazendo. Então ela saiu andando. Repórteres estavam tirando fotos, convidados sussurrando. O Eduardo ficou lá parado, segurando o seu anel Esseguguael como se não reconhecesse o objeto. Eu não conseguia falar. O som das palavras dela encheu meus ouvidos como um trovão. Eu tinha imaginado 1000 versões de justiça, mas não essa. Não a Clara em pé sozinha, de branco, transformando o próprio casamento num confessionário. A voz da Emma falhou. Ele tentou ir atrás dela, mas o padre segurou ele. As pessoas estão dizendo que os boatos eram verdade. Está um caos aqui. Quando ela desligou, fiquei encarando a água, a luz do sol se quebrando em pedaços nas ondas. Meu celular vibrou de novo, uma nova mensagem da minha mãe. O que você fez? Não respondi. Pela primeira vez em anos, percebi que não precisava me explicar. A verdade não precisava mais que eu a carregasse. Ela tinha falado por si mesma. Enquanto os últimos sinos tocavam, imaginei a cena como a Emma tinha descrito. O Eduardo congelado sob o teto da igreja. A Clara passando pelas fileiras de rostos chocados. Os fotógrafos capturando a força dela, não a vergonha. O casamento do ano já sendo reescrito em algo completamente diferente. Ao anoitecer, a história tal atingiu todos os sites de fofoca da cidade. Casamento da família Von Bittencourt termina em acusação pública. A imagem da Clara, saindo do altar, véu na mão, inundou a internet. A reputação impecável da minha família jamais se recuperaria. Mas eu não senti triunfo. Apenas uma quietude profunda e inabalável. Servi um copo d'água, sentei na janela e assisti o sol afundar atrás da ponte. O rio levava-se a última luz embora, suave e silencioso. Ela fez o que eu não consegui. Eu disse para ninguém. Antes de desligar o celular, mandei uma mensagem para o Emma. Não culpe ninguém. A verdade simplesmente fez o que tinha que fazer. Naquela noite, o vento cheirava flores de novo, pesado e doce. A cidade brilhava ao longe, viva com barulho. Mas dentro do meu apartamento estava quieto. Aquele tipo de quieto que parece tanto um fim quanto um começo. Um mês depois, a cidade já estava escorregando para o começo do outono. O ar estava mais suave, as noites mais frescas. A vida, de alguma forma, continuou. O ciclo de notícias também tinha mudado, mas os sussurros persistiam sobre o escândalo, sobre o desaparecimento do Eduardo, sobre a noiva que sumiu da cidade um dia depois da cerimônia. As pessoas amavam o drama, mas nenhuma delas sabia o que vinha depois, os espaços vazios que a fofoca deixa para trás. O Eduardo tinha ido embora da cidade em uma semana. A empresa tirou ele dos projetos. As redes sociais dele sumiram. O nome da Marina desapareceu também. Perfis deletados, número desconectado. Pela primeira vez, a casa dos meus pais estava silenciosa. Minha mãe parou de dar jantares. Meu pai, antes orgulhoso, mantinha as persianas fechadas. Uma manhã, enquanto a neblina do rio passava pela minha varanda, encontrei um envelope enfiado por baixo da minha porta. A letra da minha mãe. Você estava certo, dizia. Nós estávamos errados em escolher o silêncio. Volte para casa quando estiver pronto. Li 2 vezes. Depois coloquei ao lado das 2 taças de cristal que ainda estavam na minha mesa.
o presente de casamento destinado a Eduardo e Clara, aquelas gravadas com a palavra confiança. Eu as mantive como prova de que a ironia às vezes pode ser divina. Naquela tarde, outro envelope chegou. Um cartão postal, sem remetente. Apenas algumas palavras numa caligrafia delicada que reconheci imediatamente. Nem toda ferida é ruim. Algumas nos ensinam a ver a luz. Clara. Saí do apartamento pela primeira vez em dias. O ar ao longo do calçadão estava fresco. Caminhei sem propósito, seguindo o som da correnteza. Era pacífico, mas por baixo eu sentia a dor quieta de tudo o que tinha acontecido. Amor, traição e verdade. Tudo embolado em algo impossível de consertar. Perto da ponte, vi alguém parado sozinho, olhando para a água. Eduardo. Ele parecia menor, mais magro, o terno pendurado frouxo, como se pertencesse a outro homem. Quando ele se virou, nossos olhos se encontraram. Pela primeira vez, não havia arrogância, nenhum escudo. Eu estava errado, disse ele. Apenas 3 palavras. Eu balancei a cabeça. Você não precisa explicar. Ficamos lá por um longo tempo assistindo o rio se mover. Sem aperto de mão, sem reconciliação, apenas um reconhecimento silencioso de que a correnteza levaria o resto embora. Quando cheguei em casa naquela noite, havia uma pequena cesta na minha porta. A letra da minha mãe de novo, num bilhete enfiado entre pães caseiros. A família ainda está aqui. Sorri fracamente, coloquei ao lado da carta e das taças. Pela primeira vez em meses, o apartamento parecia menos vazio. Abri meu diário, o mesmo que eu não tocava desde antes do casamento, e escrevi. Talvez perdoar não seja esquecer. Talvez seja apenas deixar ir. Lá fora, o rádio tocava baixinho uma música romântica antiga, a que o Eduardo tinha escolhido para a cerimônia. Eu não desliguei. A melodia encheu o quarto, familiar e assombrosa, mas de alguma forma mais leve do que antes. Sentei na janela até a noite cair, vendo as luzes da cidade tremerem através do rio. A água continuava se movendo, quieta e constante, como se soubesse o tempo todo o que éramos teimosos demais para ver. Que nada fica parado para sempre. Nem o luto, nem a culpa, nem mesmo o amor. Sussurrei, mais para mim mesmo do que para qualquer pessoa. Eu costumava achar que a verdade tinha que gritar para ser ouvida. Agora eu sei que não. Ela só espera até que alguém esteja finalmente pronto para olhá-la nos olhos. Os sinos da igreja tocaram fracos ao longe. Encostei a cabeça para trás, deixei o som entrar pela janela aberta e fechei os olhos. A história tinha acabado. Não perfeitamente, não de forma limpa, mas honestamente. E isso, eu percebi, era o suficiente. Às vezes a vida não termina com fogos de artifício ou grandes pedidos de desculpas. Ela termina quietamente, com uma verdade, finalmente, ficando de pé sozinha. Sem gritos, sem defesa, apenas quietude. Por muito tempo, achei que precisava ganhar algo para provar que eu não era o vilão na história de outra pessoa. Mas agora, quando olho para trás, para tudo, as risadas, a traição, o silêncio, vejo que o que eu realmente precisava era paz. Não vingança, não validação. Apenas paz. Aprendi que nem todo coração partido precisa te quebrar. Alguns só te racham o suficiente para deixar a luz entrar. E às vezes, as pessoas que você perde são aquelas que nunca deveriam ter ficado. O que resta depois da tempestade é o que sempre foi destinado a te durar. Sua dignidade, sua força, sua capacidade de ficar de pé de novo, sem amargura. Se você já foi feito se sentir pequeno por falar a verdade, saiba disso. Você não precisa gritar para ser ouvido. A verdade não desaparece quando é ignorada. Ela espera quietamente até que o mundo esteja pronto para vê-la. E quando esse dia chega, ela não precisa de plateia.
Ela só precisa que você ainda esteja de pé. Para todos que estão ouvindo agora, obrigado por estarem aqui, por deixarem minha história sentar com vocês por alguns minutos. Histórias como a minha não são apenas sobre traição ou coração partido. São sobre sobrevivência e o que significa manter seu coração aberto, mesmo quando ele está machucado. Se algo nesta história falou com você, deixe um comentário. Me diga de onde está assistindo. Ou apenas diga: ainda estou aqui. Às vezes, saber que não estamos sozinhos no que vivemos faz toda a diferença. E se você acredita que a verdade e a gentileza ainda importam, que não importa quão escuro fique, sempre há um caminho para frente. Por favor, se inscreva neste canal. Seu apoio ajuda histórias como esta a alcançar alguém que pode precisar ouvir isso hoje à noite. Talvez alguém que ainda esteja sentado no seu próprio silêncio, esperando por um sinal de que está tudo bem. Deixar ir, perdoar ou finalmente recomeçar. Porque é sobre isso que essa história realmente é. Não a traição, não o casamento que nunca aconteceu, mas o que vem depois. A coragem quieta de ir embora, a graça de perdoar e a força de viver sem precisar estar certo. Então, onde quer que você esteja, respire fundo, deixe o barulho assentar e lembre-se: o rio sempre sabe como seguir em frente.